Conexão é a palavra que marca este loteamento. Nós voltamos a descer aqui pela rua Honorino Pereira Borges para conhecer o antigo bairro da Perdigão. Eu sou o João Pedro Tartar e a nossa parada de hoje é o bairro Antônio Carlos Outramari. Popularmente, o bairro é conhecido pela abreviação das primeiras letras de cada palavra do nome do loteamento. O ACO, ou ACO, surgiu em 1998 como uma obra da Perdigão. O título, inclusive, é consequência desse processo de formação. Justamente se chama Antônio Carlos Outramari, porque na época o Antônio Carlos ele era o diretor da Perdigão, né? O diretor da empresa. Então eles quiseram fazer essa homenagem. A história do bairro sempre esteve ligada ao trabalho. A empresa foi responsável pela construção inicial das casas padronizadas e de tamanho resoluto. Mas isso mudou com a permanência dos moradores no loteamento. Aqui dizia o bairro da Perdigão. Com essas casinhas que fizeram, 80 casas, quando nós viemos para cá que estavam fazendo, era tudo quem trabalhava na Perdigão. Eu acho que era da Perdigão, porque aqui era eucalípio, né? Era puro eucalípio. A dona Ceni nos recebeu na casa dela com um cafezinho delicioso. Entre uma bolacha e outra, ela nos contou um pouquinho sobre como era o cenário quando ela chegou no bairro. Quando chegamos aqui tinha bastante raiz dos eucalíptios. Quando meu velho ia fazer o buraco ali para fazer o excesso da casa, mas tinha raiz dessa grossura. Daí tirava, foi difícil. Depois foi indo, era tudo estrada de chão, barro. Daí os guri estudavam de noite, né? Era um barral, daí botaram pedra, daí aquelas pedras foi afundando e daí foi pior. Depois, eu acho que quando meu velho faleceu, ainda era estrada de chão. Então faz 23 anos que ele faleceu, foi depois que fizeram o asfalto. As casas também, que eram as casinhas pequenininhas, emendaram, porque era da Perdigão, né? Então era tudo pequena. Todo mundo emendou daí, então todas as casas da Perdigão não tem entrada para os fundos, porque daí fizeram um puxado, né? Uma área, para as casas eram pequenas, para ficar maior, né? Aquilo ali foi muito reparado, porque todo mundo fez. O poder público também esteve envolvido no bairro. Essa área ela foi uma aquisição também junto com a Prefeitura Municipal. Os terrenos eles foram vendidos justamente também para pessoas facilitar a compra com um preço bem acessível, com também empréstimos na Caixa. Na época, então, tinha parceria com o sindicato, tinha parceria com a Prefeitura Municipal e isso facilitou a compra, facilitou a construção e a estada lá no bairro. Em meio às conversas com os moradores, é bem comum ouvir um do lado de cá e do lado de lá. Essa forma de perceber os limites do bairro é consequência da principal fronteira entre os loteamentos, a rua Honorino Pereira Borges. O Antônio Carlos Outramari ainda faz limite com um único outro bairro, o São Cristóvão, a sudoeste. Outra importante via do ACO é a rua Pedro Carlesso. Ela dá acesso à porção mais nova do bairro, o residencial Reserva do Parque. Ao sudoeste do território original do Antônio Carlos, o loteamento foi planejado pela Inovar Incorporações em 2013. O período foi cenário de eventos marcantes para o bairro. Quando abriram a reserva do parque, tornou-se um ponto de encontro da madrugada da galera da rua. Se juntavam lá, bebiam, algazarra. Foi muito tempo assim. Foi um ano a gente convivendo em acordar de madrugada, assim, no pavor de barulhos de carros, gritos, bebida, música alta. Foi quase 2 anos direto. Até que, infelizmente, aconteceu uma morte. Um cara foi morto lá
bem na saída do reserva do parque, na entrada do Antônio Carlos Outramare. Nós nos mobilizamos o pessoal do bairro. O Dirley Conte foi um grande colaborador, que era nosso vizinho, se mudou para a casa dele, por isso saiu de lá. E nós fizemos um chamamento em respeito e amor pela vida. Foi o que me marcou no Antônio Carlos Outramare. As pessoas às 5 horas da tarde disponibilizaram do seu tempo, porque trabalhavam em turnos inversos. Fomos lá, fizemos um apelo pela vida, chamamos a Brigada Militar, a administração municipal, a Polícia Civil, e nós cantamos e rezamos pela vida. Foi um momento que marcou muito a nossa história lá no Antônio Carlos Outramare. O momento serviu para intensificar as conexões entre os moradores, mesmo para a produção deste episódio do Bairros de Marau. Inclusive aqui no final, todo mundo agradecendo, a Vilma, a Lúcia, a Rosângela, a Lili, a Delaine, o Paulo, a Mahara. A gente tem muita, o Márcio, a Lúcia, que é a mãe da menininha que cantava. E é assim, a Rita, que é uma das que fazem a oração, né? O Evandro. Então, gente, eu assim, é muito legal. A gente tá sempre se comunicando, se conversando. E eu acho que, inclusive, assim, muita coisa melhorou depois que a gente criou o grupo, porque a gente consegue levar informação, né? Então, assim, desde uma falta de água, um telefone útil, já aconteceu de vizinhos irem viajar e acontecer alguma coisa na casa, sabe? Então, assim, o grupo, ele serve para tudo isso. Ao longo de toda essa primeira parte do vídeo, você deve ter reconhecido um rosto bem famoso nas redes sociais. Influenciadora e empresária, a Sabrina Sgarbi é uma moradora apaixonada pelo ACO. Quando eu comecei a ser influencer, o termo influencer nem existia, né? Porque na verdade eu era youtuber, né? Eu era blogueira de blog, de escrever, né? Então, e foi aqui sim, né? Foi a época inclusive que eu passei por uma obesidade, eu cheguei a pesar 160 quilos. E foi quando eu comecei a relatar isso na internet, né? Não tinha ninguém que falasse abertamente sobre isso, sobre os processos, sobre como que era, né, a realidade, o que eu estava fazendo para mudar aquela situação toda, né, aquela realidade. E não é só criação de conteúdo, ela ainda atua junto à mecânica, que tem com o marido. Eu morava com a minha mãe no bairro, né, lá embaixo, e o Igor já morava aqui. Quando a gente se conheceu, namorou por muito tempo, né, pensa que eu e o Igor a gente vai fazer 20 anos. 20 anos, então assim, é muita coisa. E quando eu conheci ele, ele já trabalhava, né, como mecânico, auxiliar, na verdade, de mecânica. E ele sempre teve o sonho de ter a sua própria mecânica. Então, como todo casal jovem, a gente pedalou durante a vida inteira, né, trabalhou incansavelmente, sempre com aquele sonho. Quando surgiu a oportunidade, essa casa aqui era dos falecidos pais, né, do Igor. E quando surgiu a oportunidade de comprar a casa, né, e a gente estabelecer nossas raízes aqui e casar, né, e ter a nossa própria família, então a gente fez. Então, depois que a gente comprou a casa, a gente mudou a mecânica para cá. Nós já tinha conseguido colocar ela, era mais lá pro centro, né? E depois que a gente desceu com ela aqui, aí sim, sabe? Aí a gente conseguiu deixar do nosso jeitinho, né? A gente trabalha uma coisa que a gente ama de todo o coração. E a Sabrina conhece um pouquinho de cada parte do Antônio Carlos Outramare. O nosso primeiro grande evento, na verdade, foi uma festa junina, né? Que os moradores se organizaram, então, ano passado, em 2023, com o intuito também de festejar, celebrar, se reunir, né? Então, a gente conseguiu uma autorização na prefeitura para estar fechando uma rua, e aí a gente decorou toda essa rua, né? Então, várias vizinhas ficaram fazendo bandeirinha, os outros faziam alguma coisa aqui, todo mundo se organizou,
para poder fazer uma mesa gigante no meio da rua, né? Levar um som, tudo certo, né? E o bom também que a prefeitura permitiu a gente fazer. Inclusive, há mais de 8 anos, né, as gurias são 10 mulheres aqui do bairro que fazem, então, toda terça-feira, né, um encontro para rezar o terço. Isso já vem de 8 anos, né? E começou como uma reuniãozinha simples, assim, até que uma graça foi atendida ali, de uma delas, e trouxeram isso até hoje, né? Então, um pouco antes da pandemia também, esse mesmo grupo, enfim, fazia um sorteio de uma imagem de Cristo Rei, né, para ir também para as casas, né, das moradias. Até hoje tem a capelinha também de Nossa Senhora, que passa também, né? Toda semana está na casa de alguém. E o nome do grupo de oração deles é Nossa Senhora de Santa Cruz. O Centro de Referência da Criança e Adolescente Professora Romilda Mistura Programa Integração AABB Comunidade fica localizado no perímetro interno do Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolom. Tecnicamente, isso faria com que o espaço fizesse parte do bairro Alberto Borella. A Secretaria de Educação, porém, diz que o endereço pertence ao bairro Antônio Carlos Outramari. A localização principal, contudo, deveria ser junto à sede do Banco do Brasil. Todos os projetos do Brasil, eles funcionam na sede da ABB, porque a grande maioria eles têm 90, 100 alunos, 120. Alunos de 7 a 14 anos. Mas você vai ver assim no desfile que tem aluno de muito mais idade, de 15, 16, 17. Por quê? Porque nós temos uma quantidade X de alunos no convênio com a FBB. Então, o convênio Prefeitura e FBB é 650 alunos. Passou dos 650, fica do Centro de Referência da Criança e Adolescente. O AABB surgiu em 1998. Existia o projeto que se chamava Projeto Aprendendo a Construir. E a partir desta data, de 98, ele passou a ser chamado Projeto Aprendendo a Construir Programa de Integração ABB Comunidade. Aí, mais tarde, em 2006, foi inaugurado o Centro de Referência da Criança e Adolescente. Então, ele mudou de nome de novo. Aí, ele passou a ser chamado CRCA, que seria o Centro de Referência da Criança e Adolescente, Professora Romilda Mistura e Projeto ABB Comunidade. Até hoje, então, ele tem este último nome que eu acabei de citar. Aqui no lado, nós temos a sala dos professores, depois nós temos a oficina de música, logo vem o salão de beleza e logo a oficina de reforço de matemática. Já aqui para frente nós temos então um centro de eventos, onde aqui é feito inúmeros eventos, inclusive a prefeitura, quando necessita, enfim, a comunidade marauense. E logo no lado nós temos a sala, a oficina de informática, o inglês, mais uma sala que tem o espanhol e outra sala que tem a pintura artística, nessa parte aqui da frente, tá? E no último prédio, então, nós temos um espaço bem grande, onde são guardados infinitos figurinos e também é a sala de teatro e de dança. Aí, na outra arquibancada, então, nós temos 2 salas de artesanato, que também são grandes, e tem a culinária, a mini confeitaria e o refeitório. O projeto ainda ocupa o espaço esportivo do Parque Municipal. A gente tem um calendário, né, tem um cronograma de eventos que a cada mês tem um evento específico que realiza um evento interno. Então, por exemplo, a oficina de tênis de mesa. Então, lá em março, abril, ela tem o campeonato interno da ABB Comunidade de tênis de mesa. Então, depois de junho, aí a gente tem lá o campeonato interno de voleibol. E assim por diante. Cada mês, uma oficina esportiva é contemplada com um evento interno, que é somente para os alunos
que são assíduos da ABB Comunidade, né? São nossos alunos que frequentam o projeto. E aí, fora esses eventos mensais internos, a gente tem aí, como eu te falei, os externos que são promovidos por outras entidades, né? Ou por outros municípios, outras cidades, enfim. Que daí também os alunos têm a oportunidade de participar via auxílio da Prefeitura, né? Auxílio da Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, CMD e propriamente do projeto também. O projeto é parte de uma parceria entre a Fundação Banco do Brasil, a Federação Nacional de ABBs e a Prefeitura de Marau. Então nós temos lá no ABB Comunidade, hoje ele tem um nome que se chama Centro de Referência da Criança e do Adolescente, Programa de Integração ABB Comunidade, porque são alguns projetos de cunho social que trabalham com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e que em parcerias aí junto ao Banco do Brasil e também com o Poder Público Municipal, Secretaria de Educação, são desenvolvidas atividades de cunho artístico, sociocultural, educacional e esportivas, que fazem com que essas crianças, no turno inverso ao período escolar, possam estar ocupando seu tempo, fazendo com que essas atividades venham a somar para o seu desenvolvimento enquanto pessoas, crianças, jovens e cidadãos marauenses. Lembrando sempre que Marau, nestes termos de ABB Comunidade, de programa, Integração ABB Comunidade, hoje ele é o destaque nacional, sendo o maior do Brasil, em termos de quantidade de alunos e qualidade de oficinas. Madeline já atuou como professora do ABB. Eu sou um exemplo das educadoras sociais que trabalhou lá. Iniciei quando estagiária, desenvolvendo as atividades de dança, junto às oficinas de danças do projeto ABB Comunidade, e permaneci lá por mais de 22 anos. Então, as atividades e a infraestrutura, elas foram se adequando com o tempo, se moldando para, a cada ano que passa, conseguirmos atender uma demanda maior de alunos. E o lembrete, é claro, com relação a projetos como este. Todas essas oficinas, elas são gratuitas, basta as crianças estarem inscritas, realizarem a sua matrícula, o uniforme, a alimentação, o transporte, que ele circula em todos os bairros e leva essas crianças com segurança até o ABB Comunidade, são benefícios e investimentos que a educação faz em prol de toda a sociedade marauense. Representatividade nacional. Isso é parte do que a simpatia e o acolhimento do Antônio Carlos Outramari tem para mostrar para todo mundo um local diferenciado para morar. Por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual será o próximo bairro e até mais!